Começamos? Boa noite! Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Então, essa semana vamos navegar nas constelações, buscando a mudança a partir de nós mesmos, porque na verdade a mudança só é possível quando eu começo por mim. Muitas vezes eu fico na luta querendo que a minha relação mude, que a minha vida profissional mude, que a minha prosperidade chegue, que isso depende da empresa, que isso depende do meu marido, que isso depende da minha amiga, que isso depende da minha irmã, depende da minha mãe. Mas na verdade, toda mudança só é possível quando eu paro e com muita amorosidade eu olho para mim mesma. Quando eu faço isso, existe uma possibilidade real de eu fazer a mudança e das minhas relações e da minha vida modificar. E aonde que as constelações entram nisso? Né? As constelações, elas nos ajudam a ver aonde que é que nós precisamos fazer a mudança. Aonde que, na verdade, eu estou fora do lugar, aonde que eu estou desrespeitando o que o Bert Hellinger chama das ordens do amor, que é a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio entre o dar e receber, que são leis sistêmicas, que trazem ordem. Ele fala que a ordem precede. E nós, como bons seres humanos que somos, muitas vezes desrespeitamos essas ordens do amor. A partir do momento que eu constelo, não é só constelar. Eu tenho que tomar uma decisão também. Eu tenho que fazer uma escolha de fazer a mudança. E eu achei muito interessante, porque eu estava com esse livro aqui do Bert Hellinger, que é um espetáculo, e ele tem um textozinho curtinho que fala a decisão. Decisão significa agora. O que precedeu era ainda ponderação ou revisão e a espera da oportunidade do momento adequado. Decisão significa agir sem pergunta, sem resposta, sem hesitação e com todas as consequências. A decisão encerra algo do passado e põe em movimento o futuro. Às vezes é como uma tempestade que sacode das árvores as folhas secas, mas logo amaina, quando se afasta o que lhe impedia a passagem. Então o sol volta a brilhar. Então, depois que eu constelo e posso observar aonde é que estão as dificuldades e os bloqueios, eu posso tomar uma decisão e começar a fazer diferente. Eu posso fazer um movimento de mudança a partir de mim mesmo. Né? Muitas vezes a gente vai constelar, a gente vai se constelar ou constelar uma pessoa e aí acaba aquela constelação e a pessoa depois fala assim, mas eu quero que minha mãe tome o lugar dela, ela não toma o lugar dela. Eu acabo na hora que eu vejo, eu estou no lugar dela. Na verdade, se você está no lugar dela, você que está no lugar errado. Ela só vai assumir o lugar dela se você for para o seu. Essa mudança só é possível na hora que você vai para o seu lugar. Enquanto você não for para o seu lugar, não é possível que ela faça o movimento. Esse é um pequeno exemplo que eu estou dando, né? Então, as constelações, quando a gente coloca uma constelação, são baseadas no campo morfogenético, no fenômeno e nas ordens do amor. Essas informações que a gente vê aonde que estão os emaranhados, estão lá no famoso campo morfogenético, onde estão as bênçãos também, as dádivas que a gente recebe da nossa família, do nosso sistema familiar. Quando a gente coloca uma constelação, o fenômeno é o fato dessas informações que estão no campo se apresentarem. É algo que se apresenta e eu posso me expor, né? Aquelas informações, sem ter intenção, igualzinho um fenômeno da natureza, né?
Na hora que chove, eu posso me expor a ela. Eu não posso controlar a chuva, ligar ou desligar a chuva, aumentar ou diminuir a chuva. Eu posso me expor a ela. É como que eu me comporto diante daquilo. Eu posso observar, né? Eu posso gostar ou não gostar, mas eu não posso controlar aquele fenômeno. E assim é quando as informações se apresentam no campo. Eu me exponho a elas e posso observar aonde que eu ando as ordens do amor. Então eu vou falar um pouquinho, hoje, amanhã e depois da manhã, das ordens do amor e de como que a gente pode fazer a mudança a partir da gente mesmo, né? Decidindo fazer diferente depois da gente fazer uma constelação, escolhendo um novo caminho. A hierarquia. A hierarquia fala que quem chegou primeiro no tempo tem a precedência. O que é isso? Então, assim, meu pai e minha mãe, o casamento do meu pai e da minha mãe, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho. O pai e a mãe vieram antes, o casamento do pai e da mãe veio antes dos filhos. Muitas vezes, quando a gente vê uma constelação, estão lá os filhos no meio do casamento do pai e da mãe. Por isso que aquele casamento está tão difícil. Porque, na verdade, o casamento, ele precede os filhos. Ele é do pai e da mãe e os filhos não têm nada a ver com isso, né? Os filhos não têm que entrar no meio do casamento do pai e da mãe. Depois tem o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Essa hierarquia entre os irmãos também é real. O irmão mais velho, ele tem a precedência. E os irmãos mais novos recebem dos pais e recebem também dos irmãos mais velhos. O primeiro filho, para ele, sempre é mais difícil ter a chave de casa, ter a chave do carro, começar a namorar. Quando está lá no quinto filho, já é muito mais fácil para o quinto filho, já está tranquilo, né? O bico do primeiro filho, né? Tem que ferver 10 minutos, senão aquele bico não está desinfetado. Quando está lá no quinto filho, não, o que é isso? Não, tá, soprou, tá limpo. Porque a mãe já aprendeu muitas coisas com os primeiros filhos. Então, o caçula, ele recebe dos pais e dos mais velhos tudo o que eles já trouxeram e foram abrindo o caminho. Outro exemplo muito interessante são os exemplos de adoção, né? Em primeiro lugar, a precedência vem os pais biológicos, depois os pais do coração, depois o filho. Na verdade, os pais do coração têm que ter uma grande gratidão pelos pais biológicos e saber que eles são os grandes e agradecer que eles estão tendo a oportunidade de exercer a maternidade e a paternidade através daquela dificuldade dos pais biológicos que não puderam criar aquele filho. E muitas vezes o que a gente vê é justamente uma condenação dos pais do coração em relação aos pais biológicos. Então, quando a gente coloca uma constelação, a gente vai ter a oportunidade de olhar e dar um lugar no nosso coração para esses pais que não puderam criar esses filhos, um lugar de amor, de respeito e de consideração. E aí tudo pode ficar mais leve e mais tranquilo. Um outro exemplo de hierarquia que a gente pode falar é em relação aos nossos relacionamentos, né? Eu tenho um primeiro relacionamento, eu tenho um segundo relacionamento, eu tenho um terceiro relacionamento. O primeiro relacionamento tem precedência, o segundo relacionamento tem precedência. Aonde eu estou agora é onde eu tenho a prioridade. Então, eu só sou quem eu sou hoje e eu só tenho o que eu tenho hoje, sou a Andréia que eu sou hoje, porque eu já passei por todas aquelas relações. Então, aquelas relações, elas merecem o lugar de primeira relação, o lugar de segunda relação.
E aquele lugar é sempre daquela pessoa. Ah, André, mas eu quero que essa pessoa desapareça da minha vida. Eu não quero nunca mais ver essa pessoa porque foi muito ruim. Foi muito ruim, que bom que foi muito ruim, quer dizer que você teve a oportunidade de aprender muito. Se eu pego tudo o que acontece na minha vida e levo isso como um aprendizado para a minha vida, tudo valeu muito a pena e tudo se torna uma grande bênção na minha vida. Mas, foi muito duro, foi muito pesado. Todo concreto é muito duro e muito pesado. Quando eu olho para a minha vida e concordo com tudo como foi, por mais duro que tenha sido, eu olho e falo assim, olha, foi duro, mas foi real. Não foi uma ilusão, não foi uma fantasia, foi real. Então, isso pode ser um alicerce para me construir uma vida nova, uma casa nova, um lar novo no meu coração. Se eu fico na ilusão de que poderia ter sido diferente, o que acontece? É como se eu falasse que aquilo tudo foi um si. Então, não é um alicerce, é um monte de areia. E eu fico também numa fantasia de que lá na frente vai ser tudo uma fantasia, uma ilusão. Então é como se eu estivesse também querendo construir um castelo em cima de um alicerce de areia. E esse alicerce vai desmoronar. Então ele não vira uma bênção na minha vida. O se, ele é sempre muito complicado. E o se tivesse acontecido isso, e se eu tivesse aceitado casar com ele, e se eu tivesse falado não para aquele emprego, e se eu tivesse aceitado esse emprego, e se eu tivesse separado, e se eu tivesse começado o namoro. Esse e se, ele é um pouco até arrogante, porque o e se, qualquer pequena coisa que eu tenha feito diferente na minha vida, qualquer coisa que tivesse sido diferente, através de um efeito dominó, eu mudo a humanidade inteirinha. E se eu sou capaz de mudar essa humanidade inteirinha, eu tenho que tomar consciência de que tudo que aconteceu foi o melhor que podia ter acontecido. E foi tudo que me trouxe até aqui. Então tudo tem um valor inestimável, por mais duro e difícil que seja. Então, um outro exemplo de hierarquia é nas empresas, né? E muitas vezes a gente tem uma confusão que tem a hierarquia na empresa e às vezes a empresa é familiar. E aí a hierarquia na empresa é uma e na família é outra. Aí que o negócio complica mais ainda. Se um filho caçula monta uma empresa e o pai e os irmãos mais velhos vão trabalhar com ele, olha que confusão. Porque na empresa ele é o que tem a precedência, ele é o fundador, ele é o maior, ele é o que veio primeiro. E em casa ele é o caçula, ele é o último. A precedência é do pai e dos irmãos mais velhos. Então, a gente tem que ter um olhar muito atencioso para tudo isso. Muitas vezes, quando a pessoa chega para constelar uma empresa, tem que constelar a família. Às vezes você vai constelar a família, tem que constelar a empresa, porque as pessoas estão fora do lugar. Quando a gente faz uma constelação e constata que é uma questão de hierarquia, a questão da decisão que eu falei lá no princípio, ela é muito importante. Porque mais ou menos todo mundo já está acostumado, inclusive eu, a estar no lugar errado. É como se tivesse também uma certa vantagem de eu estar ali. Mas o melhor lugar do mundo é o meu lugar. É onde eu posso ter a vida fluida, leve, onde eu posso ir a toda velocidade, do meu jeito, com o meu colorido, com a minha cara, do jeito que eu quero. Quando eu estou num lugar que não é meu, existe sempre um desconforto, sempre um desconforto. Sempre tem alguém me apontando que eu estou no meu lugar errado. Então, as relações ficam mais difíceis, né? Se eu estou buscando o lugar da irmã mais velha, ou a irmã mais velha ou os outros irmãos vão estar me apontando que o meu lugar não é de mais velha, que o meu lugar é o meu lugar. Se eu estou querendo pegar o lugar da minha mãe, os meus irmãos, ou a minha mãe, ou meu pai vão estar me apontando que eu estou no lugar errado, que eu preciso ir para o meu lugar. A mesma coisa está lá, muitas vezes o filho biológico está lá,
o filho adotivo está lá causando aquele transtorno e ninguém entende por quê. Na hora que você dá um lugar para aqueles pais biológicos e que os pais do coração vão para o lugar deles, o filho pode ter no coração os 4 e seguir leve e fluido para a vida. Nas relações a mesma coisa. Se eu dou um lugar para os meus relacionamentos anteriores, eu posso estar livre agora para ter uma boa relação e trazendo todo o aprendizado das outras para essa que eu estou agora, que é o lugar, que é o melhor lugar, que é onde eu estou. A mesma coisa também acontece muitas vezes quando a gente está falando de relacionamento, aquela pessoa que fica o tempo todo olhando lá para a família de origem. Meu pai e minha mãe estão precisando de mim, eu vou lá, atendo meu pai e minha mãe e volto para a minha relação. A minha relação atual é o meu lugar, é onde é a prioridade. Eu não posso ficar o tempo todo lá. Se eu fico o tempo todo lá, eu não estou na minha prioridade. E aí a minha relação do meu casamento vai ficar complicada, vai ficar difícil. Porque eu estou o tempo todo atendendo as demandas lá de trás. E eu então não estou dentro da minha prioridade. Claro que eu tenho que dar a honra e o respeito e o amor para a minha família de origem, que é da onde eu venho. Mas a minha prioridade é agora aqui na minha relação. E quando eu estou falando de relação de casal, o ideal é que um olhe para o outro e fale, olha, a gente vem de famílias diferentes, de sistemas diferentes, que trazem valores e crenças diferentes. Eu respeito os da sua família, por favor, respeite os da minha família e vamos abaixar um pouquinho as crenças e os valores que a gente traz para construir juntos os nossos e podemos seguir juntos daqui para frente. Então, quando eu faço um movimento de resolver mudar a partir de mim mesma e ir para o meu lugar, é quase que um exercício que eu tenho que estar atento o tempo todo, né? Eu posso ir para o meu lugar, até mesmo quando a minha mãe já é bem idosa e meu pai é bem idoso, eu posso cuidar deles de um lugar de filha. Eu posso cuidar tanto do meu pai quanto da minha mãe de um lugar de filha. Mesmo que eu esteja colocando eles na cama, mesmo que eu esteja trocando fralda deles. É um olhar, é do olhar diferente. É um olhar de benção, mãe. É um olhar de respeito pelo que eles desejam, pelo que eles querem. Não pelo que eu acho que é melhor para eles ou não. Então, esse olhar em relação aos pais é um olhar muito importante. Eu quero então convidar agora a gente a fazer um exercício para a gente poder observar como é que nós estamos na nossa vida, né? Uma pequena dinâmica. E quando a gente pode receber a vida que chega pelos nossos pais, pelo meu pai e pela minha mãe, além de eu ir para o meu lugar de filho, né, e eu ficar no meu lugar de filho, quando eu tomo a vida, eu posso ser próspera, eu posso ser leve, eu posso ir para o mundo. A minha mãe me faz abundante, o meu pai me faz ir para o mundo. Então eu vou convidar agora vocês a fazer esse exercício, né? Vamos fechar os olhos. Imagine que seu pai e sua mãe estão aí na sua frente, né? Imagine que você está sentado e eles estão em pé porque eles são grandes. Olha para o seu pai, olha para sua mãe e fala para eles: pai, mãe, vocês são os pais certos para mim. A vida chegou até mim através de vocês. E isso é muito grande. Muito obrigada. Eu sinto muito se muitas vezes eu julguei e condenei vocês. Eu sinto muito.
Hoje eu olho para vocês, o meu Pai sagrado, a minha Mãe sagrada, a vida sagrada que chegou através de vocês. E observa como que você se sente olhando para o seu pai e para a sua mãe. Observa como que a cara do seu pai e a cara da sua mãe está olhando para você. Não questiona, só observa. E aí, siga fazendo essa visualização e veja que seu pai e a sua mãe estão trazendo um presente para você. Deixe que o presente se apresente. O que vier. Pode ser uma flor, pode ser uma carta, pode ser um livro, pode ser uma moeda, pode ser um anel, não faz a menor diferença. Imagina que seu pai e sua mãe estão trazendo esse presente para você agora. E se abra para receber esse presente que seu pai e sua mãe têm para você agora. Estenda suas mãos e receba o presente. E fala: muito obrigada, pai. Muito obrigada, mãe. Eu agora recebo esse presente de vocês. Eu recebo esse presente e guardo ele comigo como símbolo da vida que chegou até mim. Guardo esse presente com todo amor e carinho. Muito obrigada. Muito obrigada. E aí, aos pouquinhos, vai voltando para aqui, para agora. E eu vou ler um outro texto aqui, que é muito bonito, que também é um texto do Bert Helling, desse livro aqui, Pensamentos a Caminho, que o texto fala assim: honrar. Quando honro meus pais, dou a eles diante de mim e de todos os demais lugares iguais. Eu os vejo e eles se veem como iguais a todos os outros pais a serviço da mesma vida. Quando os honro, reconheço a sua grandeza. Ao mesmo tempo, abro meu coração para tudo o que recebi deles e por meio deles. Isso me capacita e autoriza a receber deles em toda a sua plenitude. Então, também posso colocar-me ao lado deles e de todos os outros seres humanos como um igual, com o mesmo direito e a mesma força, tomando e dando algo de especial a serviço da vida. Então me honro diante de todos os outros da mesma forma como honrei meus pais, e assim me torno grande como eles diante de todos os outros. À medida que presto essa homenagem a mim e a meus pais diante de todos os outros, também abro o coração deles para aquilo que são para mim e que sou para eles. Como os honro ao meu lado, da mesma forma como honro a mim e a meus pais, eles também se dispõem a honrar-me e a partilhar comigo algo que tem de especial. O mesmo vale quando honro meu grupo, minha profissão, minha atividade, minha experiência peculiar, mas também meu povo e meus antepassados. Quando honro o meu destino e o destino dos outros. Quem quer que honre assim, a si e aos outros, encontra alegria e reconhecimento, serve à paz e ao futuro. Então,
esse é o convite da gente decidir agora, fazer a mudança a partir da gente mesmo, de poder nos honrar e honrar ao outro, nos colocando a serviço da vida, indo para o nosso lugar, que é o melhor lugar para a gente mesmo, e aceitando o presente, que é a vida que os pais trouxeram até a gente. Eu quero dizer assim que tudo isso a gente vai degustando, né? E aprendendo dia após dia, um pouquinho a cada vez. Um pouquinho hoje no YouTube, um pouquinho depois no aulão, um pouquinho na formação, um pouquinho na vida. Então, esse é o convite de hoje. E além do convite de ser esse hoje, fica o convite para amanhã também a gente estar junto e seguir nesse mergulho, nesse navegando nas constelações, para que a gente possa ir passando por todas essas ondas do amor. Eu espero vocês amanhã, com muita alegria no meu coração.